O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocarás as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou, desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com a festa de Cristo, Rei do Universo, nós encerramos o ano litúrgico. E ao encerrarmos o ano litúrgico, nós aqui presentes, e você também que participa aí da sua casa, juntamente com a sua família, somos chamados a olhar para o ano que termina e ver a nossa vida como é que ela foi num ano inédito, num ano diferente, num ano que, entre todos os problemas, também uma pandemia. Como é que nós agimos durante este ano? Como é que nós deixamos nos manifestar a nossa fé, não através de uma falácia, mas através da prática diária, concreta,
na vivência com as pessoas, mesmo dentro do distanciamento social, nesta relação com Deus e com os irmãos e irmãs. Para que a gente, no próximo domingo, com o primeiro domingo do Advento, ao adentrarmos no novo ano litúrgico, nós possamos ir trabalhando aquilo que não foi bom, aquilo que foi ainda longe daquilo que Deus nos ensina na prática como cristãos, igreja, povo de Deus que somos. Porque a igreja somos nós não podemos nos estagnar, achar que estamos prontos, achar que já estamos preparados. Não, isso seria prepotência demasiadamente de nossa parte. É preciso que nós nos olhemos no ano que termina, como é que foi, e nos preparamos para o ano que está por iniciar, para celebrar assim, em breve, a festa da salvação que Deus nos dá em Jesus Cristo, o Natal do Senhor. Mas a palavra de Deus hoje vem nos orientar sobre esse rei, o rei do universo, Jesus Cristo. A primeira leitura, o profeta Ezequiel, é o profeta que acompanha o povo como enviado de Deus, sendo conduzido à escravidão na Babilônia. O povo, pela cabeça dura que tem, deixa de ouvir o verdadeiro Deus, portanto, infiel a Deus, se dá mal. E Deus envia o profeta para orientar o povo. Nas primeiras décadas do século VI antes de Cristo. E o profeta vem como aquele que denuncia o pecado, denuncia a maldade, denuncia a falta da busca de Deus. Mas também apresenta a esperança que vem do Senhor. O que diria hoje a humanidade se o profeta Ezequiel aqui estivesse? Talvez a mesma coisa. Quantos de nós, pelo mundo afora, ainda continuamos de cabeça dura, nos endeusando, querendo nos ser ensoberbados, mania de grandeza? Quantos de nós ainda não deixamos nos ser trabalhados pela palavra de Deus para ir nos corrigindo, ir nos fazendo cada vez mais santos? Porque a palavra de Deus quer fazer isso conosco, nos transformar. Mas essa transformação, ela precisa se tornar concreta na vida diária. Ela tem que nos transformar diariamente. Nós devemos nos observar melhorando, ao ponto também das pessoas verem em nós traços da graça de Deus na nossa vida comportamental. Mas também somos chamados a ser hoje profetas, porta-voz de Deus, levar a esperança aos desesperançados, levar a esperança aos que a perderam, porque não alimentaram ainda a esperança verdadeira que vem do Senhor. E é por isso que nós devemos ser capazes também e sermos fortes para levar essa esperança que vem do Senhor. Não podemos guardá-la para nós, senão seremos egoístas, egocêntricos. Não, a palavra de Deus que nos é anunciada, ela precisa ser passada, assim como o profeta Ezequiel. E na segunda leitura, São Paulo, escrevendo aos Coríntios, apresenta a vida que brota da morte. Cristo ressuscitou
como primícia, e nele todos nós ressuscitamos também, já agora, e ressuscitaremos plenamente na plenitude dos tempos. Se em Adão nós perdemos a graça, perdemos a vida, perdemos a salvação, em Cristo, novamente, ganhamos a dádiva divina, ganhamos a salvação, que nos foi dada na ressurreição de Cristo, diz São Paulo, aquela comunidade que estava fraca na fé, desacreditando na ressurreição. E aí São Paulo vem para fortalecer. O Cristo que eu vos anunciei não é um Cristo, um Deus morto, mas um Deus vivo, ressuscitado, e que veio para nos ressuscitar também na plenitude dos tempos e destruir todos os inimigos. O último deles, a morte, que nos traz a vida a partir da ressurreição de Cristo. Portanto, caros irmãos e irmãs, vocês que participam conosco através das mídias sociais, ao celebrar hoje a festa de Cristo, Rei do Universo, nós celebramos num reinado eterno, mesmo na condição de tempo. Porque é o divino mesmo que se faz presença, é o reino que nada destrói, não como os reinos da terra. Os do passado viraram ruínas, os atuais também vão virar, outros vão brotando. O reino de Deus, no qual Jesus Cristo é o Rei e reina eternamente, esse nada destrói, porque é o reino divino mesmo, que acolhe a cada um de nós, e que nós então sejamos caritativos, que nós sejamos capazes de exercer a caridade, pensar em nossas ações. Às vezes somos imediatistas e por isso ofendemos mais as pessoas, não pensamos em nossos atos. E é preciso, como nos ensina o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, que acabamos de ouvir, que sejamos capazes de ser caridade para os outros, aos doentes, aos presos, aos que de repente estão às margens da sociedade, aos pobres, aos desprovidos das coisas necessárias para sobreviver. Mesmo não podendo resolver tudo ou quase nada, devemos ser solidários, devemos acolher, nada de usar daquele lugar que ocupamos ou daquele status para menosprezar, ridicularizar o outro. Isso não vem de Deus, mas sim do mal. E é preciso que nós estejamos atentos, porque o mal ainda brota do nosso interior, é o resto do pecado original. Embora o bem é absoluto, que está em nós, e o mal que ainda habita o nosso interior, o resto, a cicatriz, deve então ser sempre eliminado pela graça e pela vigilância e pela acolhida da palavra de Deus, que nos transforma sempre e nos faz cada vez mais uma igreja, sinal do reino de Deus no mundo. E o rei desse reinado é Jesus Cristo, Rei do Universo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.